Shalom, paz e graça a todos os irmãos que nos estão a assistir neste momento. Sejam bem-vindos a esta entrevista em que estaremos a 2 dedos de conversa com a pastora Jennifer Kutani. Fora ser pastora, ela é também ministra de louvor e recentemente lançou o seu primeiro álbum intitulado O Meu Coração. Esse álbum que já tem criado grande impacto na vida de vários irmãos que o adquiriram no dia 16 do mês corrente. Passo desde já a ler um dos testemunhos que recebemos dos irmãos que adquiriram este álbum, têm escutado os louvores que lá têm transformado as suas vidas, suas famílias. Neste momento irei ler os testemunhos dos irmãos. Aqui nos fala o irmão Daniel Cardoso. Ele diz: Shalom, pai apóstolo, shalom, mãe pastora. Não pude resistir a enviar esta mensagem. Pais, estou maravilhado com o CD. Já perdi a conta das vezes que o ouvi. É tão maravilhoso, tão especial. Ele nos transmite uma paz tão grande que quando estou a ouvir não consigo pensar em mais nada. É muito especial. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Que Deus continue a abençoar a vocês abundantemente, assim como vossos maravilhosos filhos. Cani Mambo. Esse é o testemunho do irmão Daniel. Passo a ler o testemunho do irmão Tomás. Ele diz: a paz do Senhor. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida dos meus pais espirituais e pelo álbum da mãe pastora que nos tem trazido paz e leva-nos para lugares celestiais. Grande testemunho. Na noite de ontem, estivemos em família em casa, tocando, cantando, dançando os louvores do álbum da mãe e ficamos cheios do Espírito Santo. E logo a empregada em casa manifestou e caiu. Então, esse álbum contém a unção de Deus. Aqui diz que a empregada manifestou e caiu. Oramos, expulsamos o demônio e ela pediu para passar a vir à igreja. O álbum também tem o poder de evangelizar. A empregada pediu aos seus patrões para vir à igreja por meio dos louvores que tem neste álbum. Glória a Deus, Jesus seja louvado. Continuando diz: passar a vir à igreja conosco. Apresentamos-lhes a Jesus e ela aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Glória a Deus. Pai, os louvores de mãe não são somente emissão de sinais sonoros para encantar. Está lá a glória de Deus, anexada a nós testemunhos em casa. Saudações, Pai. Assim, lemos os 2 testemunhos do irmão Daniel e do irmão Tomás. Tem vários outros testemunhos, porque este álbum tem feito grandes maravilhas na vida de todos quanto adquiriram. Temos no nosso estúdio hoje, recebemos a nossa pastora Jennifer Kutani, ministra de louvor. Certamente que alguns dos irmãos já o conhecem, tenha visto num dos programas com o apóstolo a ministrar, a louvar a Deus, trazer a presença de Deus para a sua casa. Muita paz, pastora Jennifer, seja bem-vinda. Pode saudar os amados telespectadores. Muita paz, irmã. Muita paz, telespectadores. É uma bênção estar aqui. Obrigada pelo convite. Pastora Jennifer lançou seu primeiro álbum, Meu Coração. Por que Meu Coração como título do seu primeiro álbum? Bem, primeiro, a palavra de Deus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Com isto dizer que Deus, Ele está muito preocupado com o estado do nosso coração. Antes de tudo, primeiro é o nosso coração. Então, antes de falarmos de saúde, alegria, bondade, fé, de todos os aspectos da vida, primeiro temos que saber do estado do nosso coração. É de lá onde procedem as fontes de vida. Obrigada.
Tivemos aqui a explicação da nossa pastora, ministra de louvor, o porquê do Meu Coração como o título do seu primeiro álbum. Pastora Jennifer, qual foi a sua inspiração a gravar este álbum? A minha inspiração foi desde quando recebi de Deus que eu deveria ser uma adoradora. Não é algo que eu decidi que eu queria, mas é algo que Deus colocou no meu coração. Como é que começou isso? De repente, anos atrás, sons, notas musicais, vontade de louvar a Deus, Não estava em mim que eu seria um dia uma adoradora, alguém que cantaria, mas de repente começou a existir essa sede em mim de cantar. Sons, como disse, notas estavam a surgir de dentro de mim. Então, com mais dias que iam passando, Deus começou a criar circunstâncias para esta vontade dele para comigo vir a acontecer, em que aconteceram seminários em que precisavam de alguém para adorar. Então, eu era a escolhida para adorar. Lembro-me de um seminário que aconteceu em que o Espírito Santo disse ao meu pai, disse que tu serás a representante neste seminário para adorar. Foi algo um pouco tenebroso para mim, porque eu nunca havia estado diante de um palco a cantar. Era um seminário de adoração e louvores a Deus, em que muitas igrejas estavam presentes. E eu fui lá colocada como a que iria estar a ministrar o louvor e a adoração. Bem, foi um grande desafio para mim. E lá fui. E de repente começamos a louvar e confiamos somente no Espírito Santo. Começamos a louvar, a adorar a Deus. O mais importante, na verdade, quando isto acontece, são os testemunhos que falam por si, que, afinal de contas, impactaram na vida de alguém. Não nós, aquilo que pensamos que é o nosso treino, as nossas, nosso preparo vocal, nada disso. É o que vem após isto. Então foram grandes testemunhos que vieram, nós fomos abençoados, sentimos a paz, tal como estamos a ouvir aqui o testemunho dos irmãos. Então, foi aí que comecei a receber este chamado de Deus de que deveria seguir o ramo da adoração. Sim. E qual é o objetivo da pastora do ministério em lançar este álbum, Meu Coração? O objetivo é expandir o Evangelho por meio dos louvores. Porque a uns Deus deu o ministério do apostolado, outros para os pastores, outro para profetas, outro para evangelistas. Nem todos podemos ser a mesma coisa. E há uma certa classe que Deus determinou para oferecer sacrifícios de louvor, que são os levitas. Então, o meu desejo é que os levitas também possam levar o Evangelho por meio dos louvores. Esse é o meu objetivo. A pastora esteve cá nos dizer que o objetivo de lançar este álbum é de expandir o Evangelho de Deus. A pastora acredita que a música gospel pode ser um instrumento para ganhar almas para Jesus? Acredito sim. Sabe por quê? Numa das cruzadas evangelísticas do apóstolo, isto lembro-me foi em São Tomé, é um exemplo só que eu vou lhe dar para confirmar. O apóstolo esteve a ministrar, até antes da sua entrada, da sua ministração. Primeiro sempre tudo começa com os louvores para preparar o coração das pessoas. E nós lá começamos, éramos só duas. Começamos já a entoar os louvores, as adorações. Os louvores era numa praça pública. Então, após o homem de Deus ter entrado, ministrado, no fim, para os obreiros que estavam a servir naquela cruzada, eles vieram ter comigo. Pastora,
dos peões que estavam a passar, uma delas veio ter conosco e disse-nos: nós tivemos a ouvir os louvores é que nos tocaram para participar dessa cruzada. O meu coração encheu-se de alegria. Deus está a usar o Evangelho como uma arma para chamar as pessoas para participarem na cruzada. E foram evangelizadas a si mesmo, por meio de louvor, sem alguém ter dito: venha a participar da cruzada, venha a receber a salvação, por meio do louvor. Então, creio que sim, é um instrumento para pregar o Evangelho. Sim. E como foi o processo de gravação deste álbum? O processo de gravação deste álbum foi um processo, posso dizer, a um período intensivo, porque em pouco tempo tínhamos que ter tido os 12 ou 13 números gravados. Então foi um processo intensivo em que eu, como a vocalista principal, tinha que dar tudo de mim e criar o roteiro de como gostava que as canções fossem cantadas. O plano geral foi criado pelo apóstolo, mas o roteiro de como eu queria que as coisas acontecessem, eu é que tinha que estar a criar, no sentido de como eu queria que as vocalistas pudessem lá meter as vozes, de como é que deveria ser a sequência das canções, por que esta sequência, porque temos em parte canções um pouco mais calmas e temos canções de um pouco mais ânimo, então eu tinha que criar estas. Então isso foi um período intensivo, mas que valeu a pena, posso dizer, porque culminou no que temos aqui no CD. Tivemos aqui a participação do nosso gravador, que gravou as canções, a participação dos instrumentalistas, que tinham que lá estar para fazer os instrumentos para a música. Tivemos o saxofonista, o pianista, o baterista. Então, cada um lá fez a sua parte para tornar o álbum um álbum aprazível de escutar. Não somente a parte espiritual, mas também a parte técnica. Uma boa preparação. Então, tivemos este conjunto para tornar o álbum bem preparado e uma bênção, tendo as coristas que lá fizeram um grande trabalho. Foi uma bênção grande, sim. Foi este o processo. Não vou cá definir quanto tempo levou, mas tenho aqui a dizer que foi um período intensivo. Sim, sim. É sabido por todos nós que a música gospel ainda não é bem recebida na nossa sociedade moçambicana. Sim. E temos a pastora Jennifer, que hoje lançou o seu álbum Meu Coração, com visto a expandir o Evangelho de Deus por meio de louvores. Sim. Qual espera que seja o contributo deste álbum para a sociedade moçambicana? A minha expectativa é que os que estavam fechados, encobertos pelo medo, agora saiam para a luz. Eles agora cheguem a esta conclusão que é tempo de despertar e de não mais dormir. Porque Jesus deixou-nos este mandamento: ide e pregai o Evangelho. Ele não disse que temos que ficar acomodados de que a música gospel ainda não é bem aceita, não. A palavra fala-nos do quê? De ir semeando a semente. Porque uma das sementes pode dar o seu fruto. Então, nós não vamos ficar na sombra da bananeira. Até que Deus, Ele faça as coisas acontecer. Não. Deus, Ele nos deu a missão. Ele disse: eu vou para o meu Pai. Jesus disse. Mas quem crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores. Porque onde há seca, onde parece que não há provisão, é lá onde Deus gosta de se manifestar.
Então, parece que a música gospel é mais bem-vinda nos países como a África do Sul, nas Américas. Não, tudo parte de nós. Nós podemos começar a fazer mudanças ainda aqui no nosso país. Então, para mim, a expectativa é que muitos comecem a ressurgir, a renascer, a sair do acomodismo e crerem que são capazes de influenciar. Influenciar não só em Moçambique, mas para o mundo inteiro. Essa é a minha expectativa. Sim. Glória a Deus. O álbum Meu Coração é composto por 13 faixas. Sim. Se não estou a ir, são 13 faixas. Gostava de saber da composição das canções. Quem é o compositor? Quem está por detrás de todas as composições das canções? Boa questão. O fruto destas composições é inspiração. A inspiração foi dada ao homem de Deus, nosso apóstolo Nori Kutane, e também da pastora Jenny. É tudo que eu posso aqui dizer. Não vou especificar qual das canções, mas a maior parte dos repertórios são do nosso pai apóstolo, e a outra parte, posso dizer, 70% do pai apóstolo e 30% minhas composições, sim. Meu Coração é o título de uma das canções que está no álbum. Sim. E por que escolheu esta canção como título do álbum? Qual é a importância desta canção, o impacto desta canção para a vida da pastora, do ministério de louvores da pastora? Primeiro, de referenciar que Deus, Ele está à busca de relacionamento de intimidade espiritual com o ser humano. De tal forma que Ele diz que procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Porque Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio restaurar este relacionamento com o homem, porque tinha sido rompido por causa do pecado. Então Jesus, Ele veio tirar aquele véu para nós podermos ter acesso direto com Deus. Então, uma coisa precisamos saber: onde é que Deus habita? Ele habita no nosso coração. Ele quer falar conosco, mas Ele não vai falar por meio de uma voz audível, como falava no Antigo Testamento. Abraão. Não. Ele fala ao nosso coração de mansinho. Como eu disse, o pecado é que impediu de Deus falar conosco diretamente. O pecado. Mas não porque os ouvidos dele estivessem tapados. Então, agora, para todos quantos aceitam a Jesus, que é o seu Senhor Salvador, foram purificados desses pecados, aí podemos ter intimidade com Deus. Então aí Deus começa a voltar a falar conosco como era no princípio. Ele começa a dizer-nos qual é a sua vontade. Como a mim disse, por meio do teste que ele fez comigo no seminário, que adore, tu estarás aqui a adorar. Eu também lá naquele seminário fiz o repertório das canções de como é que deveriam ser. E assim aconteceu. E assim também Deus fala conosco. Ele diz: eu quero que tu sejas assim para o teu bem. E a vontade de Deus é melhor que qualquer um. Então, primeiro é o relacionamento. Deus quer o relacionamento conosco. Deus quer que a nossa fé cresça. Deus deseja que nós possamos ser maduros espiritualmente. Mas não há como isso tudo acontecer sem o nosso coração estar de bem. Isso não se difere da igreja. Nós vamos à igreja, podemos estar lá até a cantar aleluia, aleluia. Mas se o nosso coração tem ódio, mágoa contra o nosso parceiro ao lado, nosso irmão em Cristo, em vão estamos a dizer aleluia. Em vão estamos a cantar, em vão estamos a adorar.
Por quê? Porque não sai do coração. Porque Deus está à procura de um coração puro, como disse inicialmente. Os puros do coração é que verão a Deus. Deus quer um coração puro. Por isso ele disse, se tendes algo contra o teu irmão, antes de ir dar a oferta, vá, faça as pazes. Perdoa primeiro o seu irmão e depois vai lá e dá a sua oferta. É o que Deus espera. Coração puro. Sim. Deus quer nos promover espiritualmente. Que promoção é essa? Chegarmos ao nível de falar as coisas já acontecerem. Mas não há como chegarmos a esse nível se o nosso coração ainda não está bom. O coração é o lugar que Deus fala conosco por meio da sua palavra. A questão seria, quantas vezes eu falo com Deus? Isso vai definir o nível do teu crescimento espiritual. Tudo no nosso coração. Se nós conseguimos ter 4 refeições ao dia, pequeno almoço, lanche, jantar, para o nosso corpo estar forte e termos força de trabalhar, de tudo mais, é da mesma maneira que o nosso espírito precisa de ser nutrido. Se hoje nós nutrimos nosso espírito de manhã, à noite não nutrimos, como é que nutrimos? Por meio de ler a palavra, por meio das orações, tudo isso. Nós ouvimos aí dos jovens, o Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, porque ele queria estar em constante dependência de Deus, da palavra. Sabia que para ele vencer as batalhas do dia a dia, a única maneira de vencer seria ter intimidade com o seu Deus. Então, Deus, Ele está à procura que a gente nutra o nosso espírito diariamente. E não só diariamente, quantas vezes ao dia? Sempre estarmos no espírito. Porque há muita coisa que está a acontecer no mundo para ofuscar-nos. E se não temos nada básico que nutre o nosso espírito, facilmente vamos desfalecer. Alguém pode tirar uma palavra insultuosa para nós, nós vamos o quê? Ficar desanimados, não ser motivados a continuar a lutar. A gente ouve de acidentes, de doenças estão a acontecer, estão a afetar a humanidade, de tanta coisa que está a acontecer. Aquilo vai nos afetar. Por quê? Porque o nosso coração é o nosso espírito. E quando falamos do espírito, é o nosso coração. Lá não está nutrido. Tem pouca palavra de Deus. Agora, quando está cheio da palavra, aí facilmente Deus fala conosco. Aí, com ousadia, nós dizemos: esse emprego é meu. Eu fui lá meter currículo, eu creio, Deus já abriu as portas. É pela fé. Mas a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra, quer dizer, vem por nutrir o nosso coração. Temos fé que não, eu vou vencer. É assim. A pastora está já a falar da vida de fé. Isso, vida de fé. Mas não há como ter fé sem o nosso espírito estar nutrido da palavra. Sim, por isso diz que fé vem pelo ouvir a palavra. E onde é que habita a palavra? No nosso coração, que é o nosso espírito. Exatamente. Muito obrigada. E quais são os planos futuros da pastora como ministra de louvor? Teremos mais álbuns ainda este ano, quem sabe? Eu não posso aqui já estar posso dizer, adiantar com isso, mas nós, segundo a visão do homem de Deus, desejamos lançar mais álbuns, difundir mais o evangelho por meio dos louvores. Queremos impactar mais a camada juvenil, não só os adultos e as crianças, por meio dos louvores.
há muitos que testemunham que nos nossos convívios só ouvíamos músicas de fora, queríamos música nossa aqui do Moçambique para estar nos alegrar nos convívios e tudo mais. Então, ainda temos expectativa, sim, segundo a vontade de Deus, que a vontade dele seja feita. E é isto que nós esperamos, sim. Para divulgar também o álbum, teremos festivais? Como é que será a divulgação do álbum? Como será a divulgação do álbum? Bem, nós temos os eventos que estão na nossa agenda anual, que por meio deles nós estaremos a divulgar o trabalho. Mas também temos as redes sociais, as quais são um meio de divulgação do álbum. Mas também temos as plataformas, aí os contactos para quem deseja adquirir. É uma forma de divulgar o trabalho. Sim. E para quem quer adquirir, para onde deve se dirigir? Onde é que está exposto o álbum? O álbum nós temos nas nossas livrarias. Nós podemos adquirir aqui na igreja. Nós temos aí, como disse, os contactos. Para quem contacta os números que estão aí, poderá adquirir, sim, via online. Sim. Ou a livraria, que se localiza às proximidades da Matola Rio, aqui na igreja. Então, são esses meios pelos quais podemos adquirir o nosso trabalho, sim. Então, caro telespectador, não há razões para não adquirir este álbum. É só entrar em contato com os números que passam no nosso rodapé, que são os números da Secretaria da Igreja, em que dirão onde deverá ir adquirir este álbum. Para os irmãos também que se encontram na diáspora, poderão entrar em contato por meio do nosso Facebook, mandar-nos um e-mail e que será reencaminhado este álbum até o lugar de seu destino. Gostaria de deixar mensagem para os ministros de louvor? A mensagem é: Deus vai te cobrar se tu não cumprires o chamado que Deus deu-te. É assim, muitos têm dito, eu não posso começar porque quero começar grande. Não é bem assim. Deus tem porção para cada um. E tem o início definido para cada um. O mais importante é dares um passo. Lá na tua igreja tu podes começar, porque é assim como nós também começamos. Na igreja, louvando, e ainda o fazemos, adorando. Então dê um passo, oferecendo sacrifícios de louvor. Coisa não certa é te desvinculares desta visão inicial, que é oferecer sacrifícios de louvor a Deus, para te apegares a outras visões. É aí onde inicia a ruína do verdadeiro adorador. Porque Deus te chamou para ser adorador dele e não de outras visões, de outros projetos. Então, Deus não quer que tu tenhas um fim como das cantoras grandes que nós temos lá conhecidas fora, não. Se Deus te chamou para o mundo gospel, mantenha-te no mundo gospel, servindo a Ele. Porque não há melhor coisa que servir a Deus. Porque é para tal que Deus nos chamou, para sermos os verdadeiros adoradores. Porque para de ser verdadeiro adorador, quando adoras outros deuses. E não sirva a outros deuses, sirva ao único Deus que te chamou. Se Deus começa a te promover, não te esqueças de onde Deus te tirou. E é lá onde tu deves permanecer. Os primeiros rudimentos que tu recebestes, ensinamentos que recebestes, são estes que vão te manter quando estiveres lá no topo. O problema é que quando estamos no topo, esquecemos-nos e queremos seguir outras visões. Então, aquelas visões não têm rudimento. É por isso que caímos ou caem. Então, mantenha-te naquilo que Deus te chamou a fazer e não te desvies dos carris que Deus te colocou a seguir. Assim permanecerás eternamente. Amém.
Muito obrigada, pastora Jennifer, pela sua presença. Estivemos aqui em 2 dedos de conversa abençoada com a pastora Jennifer Kutani, que nos deixou cá revelações edificadoras. E neste momento iremos pedir à pastora Jennifer e o coro que nos brindem com uma das canções que estão neste álbum, O Meu Coração. Este lugar anseia por ti para receber a tua palavra. Neste lugar procedem as fontes de vida, a paz, a cura, vida e todas as bênçãos. Meu coração, o meu espírito, é o lugar que receba a tua palavra. O meu coração, o meu espírito, é o lugar que receba a tua palavra. Este lugar é o meu coração. Este lugar, o meu coração anseia por ti, Jesus, Jesus. O meu coração anseia por ti, Jesus. Este lugar anseia por ti para receber a tua palavra. Neste lugar procedem as fontes de vida, a paz, a cura, vida e todas as bênçãos. Meu coração, o meu espírito, é o lugar que receba a tua palavra. O meu coração, o meu espírito, é o lugar que receba a tua palavra. Este lugar é o meu coração. Este lugar
creste achaile. Yana ne mi save ni kwayo. Mi azvela yumbiwa inquashuta evangeli. Yesu creste achaile. Yana ne mi save ni kwayo. Mi azvela yumbiwa inquashuta evangeli. Então, o reino de Deus é um Deus eterno. Por isso, adore a Deus conosco. Years have come, years have gone, you're still there on the throne, Lord. Time change, season change, you're still there on the throne. Years have come, years have gone, you're still there on the throne, Lord. Time change, season change, you're still there on the throne. You reign forever, your kingdom is endless.
Muito obrigada a todos quantos tiveram a oportunidade de escutar alguns números deste álbum. Deus os abençoe e creio que tenham sido abençoados aí em casa. Adquira o álbum na livraria, nos números que vêm no rodapé, que Deus vai tornar a tua família uma bênção, a tua vida uma bênção, e a qualquer um que ofereceres este álbum também uma bênção. E assim foi o momento de louvor que tivemos aqui com a pastora e com o coral. Muito obrigado, pastora, pelo número cá apresentado. Obrigada a nós, obrigada pelo convite, obrigada a todos quando estiveram a acompanhar o programa. Muito obrigada e uma bênção para si aí em casa. Eu espero ouvir o teu testemunho após escutar este álbum, porque o seu testemunho é a nossa maior força para continuarmos a trazer louvores, a ministrar louvores a ti e a todos quantos creem e têm expectativa de receber de Deus. Muito obrigada. Muito obrigada a nós. Foi um prazer enorme ter-lhe em estúdio. E o irmão aí em casa, continue no espírito de louvor, louve a Deus, leve essa atmosfera para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua faculdade e enche o seu ambiente da presença de Deus. Deus abençoe e até a próxima. Shalom. Se está à procura de material para o seu crescimento espiritual, abrimos para você Livraria Kingdom. CDs e DVDs de ensinamentos diversos, cânticos espirituais, louvores da Banda das Nações, livros evangélicos da autoria do apóstolo Honório Kutana. Visite-nos na província de Maputo. Estamos na Matola Rio, Avenida da Namacha, esquina com a Rua da Moçal, primeiro andar. Contacte-nos.